Outra coisa fundamental na liderança pública, você, às vezes, quando começa a liderar coisas no setor público, você se sente muito solitário. Você se sente muito sozinho. Parece que você se sente um Dom Quixote. Você está brigando contra todos, né? É importante você ter aliados. E a maior forma de aliados é isso aqui que vocês estão fazendo. Isso aqui tem que ser uma rede de pessoas, que um ajuda o outro. E quanto mais distância tiver do que o outro está vivendo, melhor vai ser o diagnóstico dos seus aliados. A distância é fundamental para enxergar problemas que você que está na ação não está vendo. Quando a gente está na ação, a gente está focado. E quando você está focado em alguma coisa, você não está vendo o entorno. E os seus aliados são as pessoas que tentam te ajudar a enxergar o entorno, para você não se perder no emaranhado da ação política. Então, na parte da justiça, isso é fundamental. Fundamental. E a outra coisa difícil e frustrante na área pública é que demora muito para as coisas acontecerem. Eu, em 1987, fui diretor do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que era presidido pelo professor Celso Bastos. E lá, o professor Celso Bastos me chamou, porque ele sempre organizava todo ano um grande fórum de direito constitucional, vinham todos os grandes constitucionalistas, e eu era a favor da reforma política do voto distrital, especificamente do voto distrital. Eu venho defendendo o voto distrital, então, desde 1987. E agora está entrando na pauta política. Demora muito. Por quê? Porque é mudança de cultura. Por que demorou tanto tempo? No CLP nós fizemos um grande movimento, eu voto distrital. Quando é que começou a mudar? Eu, aquele tempo, em 87, não conhecia a liderança adaptativa, então eu insistia no argumento técnico. Queria mostrar com os estudos, os países, como que isso criava um vínculo maior do representante com o eleitor, como isso era importante para a eleição. Eu insistia na tecla de que aquilo aumentaria a legitimidade do sistema. Você sabe onde o seu deputado mora, você sabe o que ele faz, você pode cobrar a atuação dele porque você está prestando atenção no deputado aqui da sua região, como é que ele está votando em Brasília. E isso, essa fiscalização do eleitor, ele saber quem é o responsável, e o deputado não podia correr para outro lugar do Estado para pegar votos, se ele queimasse no seu distrito, se ele não fizesse o que o distrito esperasse, ele está fora. Fala, mas isso é uma coisa tão óbvia, um argumento técnico assim tão forte, como é que alguém pode ser contra? Então, ficava nessa insistência no argumento técnico. E aí, quando eu comecei o CLP, eu falei, não, a gente tem que entender quais são os valores que fazem com que o sistema distrital não seja aceito, sequer considerado no parlamento. E aí você tem que entender a regra do jogo. Os deputados se elegem por um sistema que eles sabem, esse sistema pode ter 1000 imperfeições, mas eu me elejo. Eu sei como conseguir dinheiro, eu sei onde estão os meus redutos eleitorais, eu sei quem são os meus prefeitos que puxam o voto. Por que eu vou mexer numa coisa que vai gerar incerteza quanto ao resultado da eleição? Esse aqui tem 1000 problemas, mas eu me elejo. Então, não era uma questão de convencimento de que o voto distrital era melhor ou não que o outro. É uma questão assim, ou eu consigo endereçar os valores dessa pessoa e mostrar, basicamente, que a eleição vai ser mais fácil e mais barata, ou o voto distrital não vai colar como discurso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo com o mapa eleitoral dos 513 parlamentares. Então, eu tinha um mapa de cada um. Falava assim, deputado, tal, está aqui os seus votos nas últimas 3 eleições, veja aqui, o seu voto já é distrital. 70% dos seus votos já está numa região. E se você pudesse focar só nessa região, você ia precisar 70% menos dinheiro para a sua campanha. Porque você não tem que percorrer o estado inteiro. Você vai estar focando num único lugar. Você não precisa de tanto dinheiro. Então aí começou a cair a ficha de que aquilo era bom para eles. Isso aqui não é tão ruim, não. Então começaram a entender a importância. Mas não tinha nada a ver com o argumento técnico do voto distrital. Tinha a ver com valores. Como é que ele se elege? Ele quer saber como ele se elege. Então, se você é visto como um aliado que vai ajudá-lo a se eleger e ter que levantar menos dinheiro, fala, bom, essa proposta não é tão ruim. Mas, ao fazer isso, de novo na escolha da prioridade, eu sabia quem ia perder com o voto distrital. Então, eu nem procurava aqueles que iam perder. Quem que iam perder com isso?
as personalidades. Porque não adianta você ser popular. O popular hoje é importante porque um deputado tem 1 milhão de votos e ele ajuda a eleger uma porção de gente na coligação dele que tem 20, 30 mil votos. Aí um cara que teve 200 mil votos, 150 mil votos, está fora do parlamento porque esse voto de 1 milhão não é só do candidato, é do partido. E ele ajuda a eleger os outros membros. Então, evidentemente, grandes celebridades são contra o voto distrital porque aquilo não faz mais sentido nesse jogo. Outros que eram contra era a turma dos sindicatos, igrejas, votos pulverizados, votos corporativos, que a máquina ajuda a eleger. Porque isso, a rede funciona, os tentáculos ajudam. Então, assim, quem era candidato eleito por essas coisas eu não procurava. Mas eu notei que 80% do parlamento brasileiro, geralmente quem é deputado federal hoje é um ex-prefeito. É uma pessoa que já tem um voto distritalizado. Então, também, 20% eu sei que eu não vou conseguir convencer. Mas tem 80% que, se eu mostrar a lógica como afeta a vida dele, no distrito dele, no lugar dele, essa pessoa pode se sensibilizar. E agora, pela primeira vez, essa matéria está sendo colocada em votação e pode entrar na reforma política. Então, as coisas demoram na área pública. Essa parte de convencimento demora, porque as pessoas não querem abrir mão de uma coisa que para elas é vitoriosa. O sistema hoje pode ter 1000 problemas, mas quem consegue subir na carreira, por que ele quer mudar? Então, esse questionamento é o que vocês vão ter que fazer o tempo todo. E aí vocês têm aí esse livro maravilhoso do Justiça, que vocês receberam do Michael Sandel, que trata justamente dessa questão dos valores. E aí tem falar de 3 autores que ele trata, que tem tudo a ver com a liderança pública. Primeiro é Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: o propósito da política. A política existe para uma única coisa: para criar cidadãos virtuosos. Ele tinha a palavra de virtude muito forte. Por que cidadãos virtuosos? Ele achava que a democracia, a liberdade, jamais pode sobreviver se não existir o senso de virtude imbuído nas pessoas. Porque a virtude que nos cria a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Sem isso, não pode existir o império da lei, do Estado de Direito. Então, a função da política é criar cidadãos virtuosos. A virtude é o centro da política de Aristóteles. E a virtude tem a ver com uma coisa fundamental no conceito aristotélico, que é a busca da excelência. Quanto mais nós buscamos aquilo que nós somos bons, que nós fazemos bem, nós estamos sendo virtuosos. Então, se você é um bom músico, um bom juiz, um bom jogador de futebol, você tem que focar nas coisas que você sabe fazer bem. Porque isso é o que ele diz, é para o que você foi feito. Você foi feito para exercer o máximo ou extrapolar de uma tal forma que a sua virtude emana sobre tudo. E uma sociedade virtuosa em que premia a excelência é algo fundamental para a existência da democracia. Ele dizia que sem virtude o homem é o mais feroz e cruel dos animais. Né? Então, ele achava que era impossível ter democracia sem um senso de excelência e de virtude. E veja só como uma questão dessa aristotélica é difícil no mundo de hoje. Veja só que palavrão é a palavra meritocracia no setor público. Quando você introduz isso, parece que você está introduzindo um conceito da iniciativa privada que quer destruir a ideia da isonomia no setor público. E existe uma crítica feroz contra a meritocracia. Distinguir competente de incompetente no setor público é um crime. É contra o corporativismo. É contra. Nós entramos para o setor público justamente para não gostar dessa história de meritocracia, de diferenciação. Aqui todo mundo é tratado igual. Então, como é que nós vamos ter excelência no setor público se todo mundo se esconde por trás desse manto da mediocridade? Difícil, a questão é difícil. E eu sei que tem muita gente muito boa no setor público que adoraria que tivesse meritocracia para eles se sobressaírem sobre os outros, mas tem medo de falar e de se expor, porque não quer ficar mal com os amigos. É um bullying escondido a não ideia da meritocracia. Você está jogando contra o espírito público. É assim que eles falam.
Mas como é que nós vamos ter excelência? Como é que eu posso pegar o melhor programa de infância? Como é que eu posso pegar o melhor programa de saúde? Como é que eu posso falar que esse programa é bom e vai receber 2 vezes mais dinheiro e esse que não funciona vai acabar? Isso é um problema político enorme, gigantesco. Então, como é que nós vamos encarar essas questões no setor público? Não é fácil. Na hora que você começar a mexer esses pauzinhos, vai vir fogo amigo em cima de você. Então você tem que estar preparado para isso. Segundo autor importante é o Kant. O Kant, muitos de vocês já falaram aqui sobre a ideia principal do Kant, que é o categórico imperativo. Assim, quais são os valores inegociáveis que nós temos dentro de nós? Quais são esses valores? Que valores dentro de você é tão sagrado que você não vai negociar de forma alguma? Isso é muito importante na área pública, porque o maior problema que a gente tem, e voltando às 10 medidas contra a corrupção, é entre uma medida técnica, que parece fazer todo sentido para moralizar e melhorar o país, que ninguém pode ser contra isso, mas aí tem entre isso e a oportunidade de implementar isso, aproveitar a comoção da opinião pública, que é totalmente favorável a isso, existe uma coisa no meio que chama-se tentação. A tentação de esticar a corda. Então acabar com o habeas corpus, obter prova ilegal. Você usa a coisa para introjetar algo que vai contra, na verdade, o espírito da coisa. Os escândalos de corrupção não são nada mais do que essa tentação entre o conhecimento do problema, a oportunidade, e aqui no meio existe essa coisa chamada tentação. Então, olha, campanha é assim mesmo, precisa ter caixa 2. Como é que eu vou levantar dinheiro? Sabe quanto custa uma campanha para deputado em São Paulo? 5 milhões de reais. Como é que você vai se eleger 5 milhões de reais? Como é que você consegue? Poxa, mas se alguém quiser dar dinheiro para a minha campanha e não está pedindo nada em troca, por que eu não posso aceitar esse dinheiro? Mas não dá para declarar esse dinheiro, tem que fazer uma coisa. Mas isso vai. Então você vai racionalizando as coisas, você mesmo vai criando argumentos lógicos por que você tem que aceitar aquilo, porque você está fora do jogo. Aliás, isso é do jogo, porque todo mundo aceita. E aí? Quantas coisas vocês vão se ver nessa situação? Como é que vocês vão decidir? Com que critério? Que valores vai preservar? Porque, às vezes, pode ser o da justiça mesmo. Não, mas eu preciso ajudar essa criança aqui, que eu tenho um apego. Mas tem que fazer um atalho? Não dá para fazer por linha? Não, por linha vai demorar muito, não vai dar tempo. E aí? Qual é o valor maior que fala? É o ajudar a criança e buscar o atalho? Ou é o respeitar a lei e correr o risco de que os prazos não aconteçam para atender aquela criança? Esses são os reais dilemas de valor que a gente vive na área pública. Todo dia. Todo dia. É difícil. O problema na área pública não é o preto e o branco, como a gente tenta enxergar na imprensa. É a área cinzenta. É um lugar onde o certo e errado não funcionam. Ali é duro. E se você não tiver noção desses valores que são inegociáveis para você, e tem que ser pouco, se você tiver muito, você está perdido. Você não pode entrar na área pública. Né? Ou você sabe quais são esses valores que vão te nortear e guiar, ou em pouco tempo você vai cair nesse redemoinho que a racionalização vai te levar a fazer coisas, a tomar atitudes que você não tomaria de outra forma. É difícil. Você imagina questões de um presidente da República que tem que decidir. Imagina, hoje, se você é um presidente, você tem que decidir se vai mandar bombardear a Síria ou não, sabendo que você vai jogar bomba e morrer um monte de civil, mas que aquilo é importante ou não para destruir o Estado Islâmico ou não. E aí? Joga, destrói um monte de gente, mata um monte de gente, tem uma massa de refugiados. E aí? E os refugiados que chegam na Europa? Cadê a tradição europeia, o espírito cristão de tantos séculos, que ao invés de receber essas pessoas, criam muralhas e não deixam entrar? Por quê? Porque a resistência política é enorme dentro. Aliás, eu digo que parte do problema é porque a maioria dessas pessoas, na verdade, são muçulmanos. Se fosse cristão, talvez deveria ter mais tolerância. Mas por ser muçulmano, veja só o que são as questões de valores. Eu brinco que, e uma brincadeira meio séria,
mas que, no fundo, a gente ainda não conseguiu cicatrizar o problema das cruzadas. O valor cristão é tão forte dentro de cada um de nós e que isso cria dentro de nós um sentido de preconceito que a gente mesmo tem vergonha desse preconceito, mas quando você vê um cara vestido daquele jeito, você olha para ele na rua em Paris, você acha que ele é terrorista, você já começa a andar de lado, que vai ver que ele tem uma bomba na mochila. Mas é verdade, a gente é assim. A gente tem essa maneira preconceituosa de enxergar as coisas, porque nós somos o valor da nossa cultura. Nós somos essa carga de valores de tanto tempo. Então a gente tem que saber, a gente tem que se flagrar, em vez de negar que a gente tem isso, a gente tem que entender quais são os nossos preconceitos e não deixar com que eles ditem as nossas decisões. Por isso que é importante, nessa questão do valor, separar uma coisa da outra. Nós todos, no momento que uma pessoa entra e começa a falar, você tem o raio-x dela, como ela se veste, a palavra que ela usa, que ela se porta, você já começa a fazer um juízo de valor. É inerente, é o cérebro humano, não é você, é o cérebro humano. O cérebro humano tem essa maneira de agir. Então, ou a gente entende isso dentro de nós, ou a gente sabe quando o cérebro está fazendo esses truques dentro da gente, ou a gente não consegue separar uma coisa da outra, dos valores imprescindíveis e negociáveis e daquela área que a gente vai ter que sim negociar algumas coisas para fazer as coisas andarem. Não é fácil. É muito difícil. Então, parece até uma conversa frustrante, como liderança é difícil lidar com essa parte de valores, mas isso é o que vocês vão lidar todo santo dia. As decisões vão estar aí. E quando nós encontramos uma questão de valor, o nosso anticorpo, para não encarar o valor, é para o lado técnico. Não, mas isso aqui diz o regulamento, isso aqui diz a lei. Então você se agarra a alguma coisa técnica para fugir da discussão de valor. E isso faz com que não exerçam liderança. Porque é o seguinte, por que eu vou liderar uma causa impopular se isso eu vou perder a próxima eleição? Por que eu vou comprar essa briga se eu vou me indispor com o governador e eu quero ser deputado na próxima eleição? Então, o que a gente faz? Nós pensamos que o curto prazo dita tudo. E o curto prazo ditando tudo, não se faz reforma estrutural. E não fazendo reforma estrutural, o Brasil, ou o país, ou o mundo entra em crise. Porque os valores estruturais estão em crise. Se a gente não discute, se a gente não pega uma única oportunidade para testar que valores naquele lugar é prezado e quais são os valores não prezados, você pode pegar a coisa mais simples. Você não precisa de autocargo. Você pega um episódio da sua vida, nós vamos testar os valores aqui. E fazer uma discussão dessa, quais são os valores que estão ditando aquilo, você vai ver que por trás do medo de encarar a discussão de valores, nós usamos os nossos argumentos partidários. Por medo de encarar os valores que precisam ser revistos, nós partimos para uma discussão técnica. Por medo de encarar os valores que a gente precisa abrir mão para abraçar outros, nós usamos o argumento da ideologia. Ideologia, partidarismo, tudo isso é forma de camuflar as reais discussões. Porque isso são filtros que faz com que todos nós olhemos uma questão só de um ângulo. É para dar uniformidade na visão do grupo. E não é para questionar. E aí a gente pede o melhor de cada pessoa. O que cada um poderia contribuir para fazer aquela mudança. Nesses 8 anos trabalhando com liderança pública, trabalhei com mais de 52 cidades, 15 partidos políticos, governadores estaduais. A conversa difícil com eles é essa conversa 1 a 1. Para entender quais são os valores que estão pegando. Porque sempre o argumento é técnico. Quando um político procura resolver um problema, ele sempre diz que é técnico. Falta recurso, não tem gente, Brasília não está transferindo dinheiro. É sempre um argumento técnico. Mas quando você pega esse argumento técnico, começa a mergulhar e entende quais são os valores por trás, e você traz essa discussão à tona, pelo menos o político pode falar, eu quero comprar essa briga ou não quero. Mas ele tem ciência de que não é a verba de Brasília, que não é a falta de gente,
que ele não está disposto a comprar aquela briga. E é legítimo não querer comprar aquela briga naquele momento, comprar outra briga. Né? Tem um caso que já virou até anedótico no CLP, que a gente conta no seminário de educação que nós fizemos. Tinha que vir o secretário de educação e o prefeito. Então, um dia, os secretários contavam todas as medidas técnicas que eles tinham que aprovar na prefeitura e os prefeitos depois contavam quais foram as brigas políticas que eles tiveram que comprar para apoiar aquelas medidas técnicas. Isso era uma coisa legal, para o prefeito entender, valorizar o técnico e o técnico entender, quando ele pede alguma coisa para um político, quanto aquilo custa em voto para ele. Quais são as brigas que ele tem que comprar para apoiar aquilo. E aí acabou esse seminário, um prefeito chegou para mim e falou assim, nossa, realmente você está falando de legado, o meu legado vai ser educação, eu quero deixar a melhor educação para a minha cidade e tal. Aí eu falei assim, e o que você quer fazer? Qual é o plano? Ele falou, o IDEB é muito baixo na minha cidade, eu tenho um IDEB de 4,3 e eu quero levar para 6 no final do meu mandato. Aí eu falei para ele assim, prefeito, você está preparado para perder a próxima eleição para fazer a melhor escola pública na tua cidade? Porque talvez seja esse o risco que você vai ter que correr para enfrentar toda a resistência no corporativismo para fazer a melhor escola pública. Mas se esse é o legado que você quer deixar, você está disposto? Se amanhã você acha que na praça pública tem que ter uma estátua tua dizendo assim, esse aqui foi o melhor prefeito da educação, perder a próxima eleição não é um grande negócio, né? Ele falou, não, é um grande negócio, sim. Eu não quero perder a próxima eleição. Pode falar. Eu não sei se me permitiu interromper. Pode interromper, lógico. Eu não posso deixar de me manifestar. Eu acabei de ver esse caso na prática. Meu namorado é um dos insanos que querem fazer a diferença com valores inegociáveis. Ele foi candidato a vice-prefeito lá em Limeira, e junto com o prefeito atual. E eu, justamente essa pergunta, como que vocês enxergam isso? Porque o que a gente viveu lá foi exatamente isso. O prefeito levou a nossa nota do IDEB e entrou na prefeitura para fazer a política pública e fazer coisas que não aparecem. Numa época de crise, fazendo coisas que não aparecem, participando de perto do processo eleitoral, com um resultado assim, absolutamente frustrante. Que o que a gente viu foi o nosso prefeito, que foi cassado por corrupção no mandato passado, disparando na frente de todos. E as pessoas gritando nas ruas, rouba, mas faz. E foi isso que a gente viu lá. Então, e ele falava exatamente isso. Ele falou, tudo bem, eu fiz, sabe o que eu fiz? Eu tirei a nossa nota do IDEB de 4 para 6,8. Eu mudei alterei a fila de espera na clínica geral. Só que isso a população não teve essa percepção. E a eleição foi perdida, e exatamente isso você está falando do líder com valores inegociáveis. Como vocês enxergam a massa gritando por isso e nesse momento que a gente vive e tendo um salto desse jeito? Excelente pergunta. A eleição mostra muito isso entre, na verdade, os valores que nós prezamos e o que nós fazemos. Alguém fez aqui a diferença entre os valores que a gente quer, que a gente acha que é importante, e, no fundo, a prática, né? Acho que esse descompasso entre os valores pregados e as nossas atitudes, acho que esse é o grande desafio de liderança, é diminuir essa distância entre os valores. E isso é um problema no Brasil. Olha essa, que eu chamo dessa fúria moralizadora no país, como contradiz com o dia a dia e o cotidiano das pessoas. As pessoas continuam arrumando despachante para furar fila, as pessoas continuam dando propina para o cara não multar a cidade, o empresário continua indo a Brasília pedindo ISS diferenciado para a área dele, o pequeno empresário vai lá defender o simples, que ele precisa de uma cota diferenciada. Todo mundo acha que é justo o seu benefício. Todo mundo acha que isso é legítimo. Agora, uma lei que vale igual para todo mundo, a gente acha que isso é injustiça. Mas é isso que a gente quer na fase da moralização. Então, você quer coisas que não condiz com os seus atos. E na campanha, isso vem à tona como nunca. Todo mundo critica a corrupção, mas se é o roubo que faz, e é percebido como aquilo, você vota. Né? Então, mostra como há uma dissociação. Agora, se alguém te entrevistar, você é a favor do político ladrão? Lógico que você vai falar que você imagina, eu sou contra, absurdo, tem que botar todo mundo na cadeia. Né?
Mas se aquele é o cara que resolveu a vaga do seu filho na escola pública que você não conseguia. Se é o cara que conseguiu aquele remédio caro que, pô, com a ação judicial que ele foi lá e te falou para você fazer um negócio que você conseguiu o remédio para o seu tratamento. Se conseguiu aposentar o seu tio que era promotor ou que seja do município. Então, assim, as pessoas enxergam esses benefícios, por isso que é tão difícil mudar. Porque cada um acha que o seu privilégio no Estado é legítimo. Esse é o problema. Por isso que essas reformas estruturantes no Brasil são tão difíceis, porque você vai acabar com a cultura de privilégio. E todo mundo, toda categoria tem um privilégio. Por isso que é difícil. Reforma da Previdência, pega a reforma da Previdência porque é difícil. Cada categoria tem um privilégio, tem uma regra diferenciada, tem um jeito de ganhar. Então, a dificuldade de mudar o Brasil é isso, é fazer as pessoas encararem a diferença entre o que elas pregam e o que elas fazem. Isso é o desafio de liderança que nós temos. E eu acho que isso é uma coisa geracional. Acho que a geração de vocês tem muito mais coesão em relação a isso do que as gerações passadas. Acho que tem duas coisas que contribuíram para isso. Primeiro é a grande urbanização do país, né? As pessoas vão para a cidade e você se livra um pouco dos currais eleitorais e dos currais de crença. Você pode pensar diferente dos seus pais, né? Numa cidade pequena é difícil, porque você tem que encarar aquilo lá, você tem medo de criar desconforto dentro da sua própria família, e a família pode ser um bem maior, então por que eu vou me indispor? Não, é o tempo inteiro essa negociação. Então, dentro da cidade, numa cidade grande, que existe essa impessoalidade, as pessoas têm muito mais capacidade de questionamento. A segunda coisa, que eu acho que hoje existe um sonho grande das pessoas em mudar a área pública, tanto do setor privado como público. O número de ONGs, de gente querendo entrar na área pública, o número de empreendedores jovens que querem contribuir para a área pública, né? E terceiro ponto, eu acho que é o que eu chamo da cultura da rede dessa geração. Essa é uma geração que odeia hierarquia. Comando, controle não funciona, não entrega, só atrapalha a vida das pessoas. É uma turma que anda em rede. E o mundo de rede é um mundo de iguais, né? Então, o mundo de iguais significa que o Estado vai ter que lidar com uma coisa fundamental, que é a desintermediação da relação do cidadão com o Estado. Eu não preciso mais de intermediários. Eu não preciso mais de pessoas para dizer o que eu tenho que fazer. Pô, agora tem um aplicativo que eu sei se o professor está na escola. Não. O que vai ter de Uber no setor público para saber onde é que está o médico, em vez de estar na fila, onde é que tem um pediatra mais próximo da minha casa se eu tenho um filho pequeno. Né? Então, você vai ter muito mais acesso a essa informação. Você não vai precisar do intermediário, você vai precisar menos desses despachantes, né, no setor público. Então, eu acho que isso são mudanças culturais profundas que já estão acontecendo, né, na geração jovem, e por isso que eu digo que essa é a geração que vai questionar essa mudança de valores do Brasil. Por isso que todos vocês, de certa forma, estão aqui, porque vocês sentem que esse mundo engessado da hierarquia não faz o menor sentido, só cria problema. E, no fundo, é uma fábrica de proliferação de atalhos, em vez de resolver os reais problemas. No fundo, é essa a frustração inteira que cada um de vocês vivem. Então, é assim, no fundo, é como é que eu vou desintermediar esse Estado com o cidadão? Quanto mais eu posso. E aí sim você vai poder mensurar. Imagina se você tivesse um aplicativo lá que mensurasse as coisas. No Brasil Lab, no CLP, a gente estava falando isso. Eu falei, pô, por que a gente não incentiva os jovens a criar um aplicativo para eles falarem para a secretaria se o professor está na sala de aula ou não? Um dos maiores problemas que tem na educação é o absenteísmo de professor na sala de aula. Imagina você faz um aplicativo e o cara fala, pô, o professor está na sala de aula ou não? Ele fala, não, hoje não está. Você começa a ter informação fundamental para melhorar o teu IDEB, para melhorar a educação na sala de aula, né? Agora, se depender de um fiscal, inspetor do ensino, supervisor para ir lá fazer um levantar, não consegue. O diretor da escola não quer se indispor com o professor. Então ele também, porque ele fala, imagina se tem greve na minha escola, se tem greve na minha escola é um problema. Então é tudo uma rede que a educação, quem devia estar no centro da política pública? O aluno. O aprendizado do aluno devia ser a coisa sagrada. Devia ser. O Brasil hoje gasta 6% do PIB em educação, mais o dobro dos países da OECD, só que o dinheiro não chega no aluno. Não chega no aprendizado. O dinheiro se perde nessa malha que beneficia a turma da educação, mas não o aluno. Está errado. A gente tem que desintermediar essa relação. A gente precisa fazer uma política pública que daqui para frente não é nem o IDEB. Quantos reais está chegando para cada aluno para o aprendizado? Aí você mensura.
Mas se a gente fica pensando em bolo, agora vamos aumentar para 10% do PIB. Se aumentar para 10% do PIB, não vai continuar chegando o dinheiro no aluno, porque o sistema, os incentivos desse sistema é criado para o dinheiro sendo capturado do momento que ele sai do caixa do governo e antes de chegar na sala de aula. Então não é um problema de dinheiro. A gente tem um problema muito mais sério aqui, que é como é que nós vamos fazer o dinheiro chegar. Nós precisamos resolver o problema dos canais, dos incentivos. Então essas são as reais discussões. E eu acho que isso é que a gente precisa estar fazendo no nosso meio. A gente não precisa ter poder para fazer isso. A gente pode fazer isso nos nossos amigos, na nossa casa, na nossa ONG. Então, liderança, vocês podem começar hoje, com essa atitude. Entender quais são os valores que, na verdade, estão impedindo o progresso da minha instituição. Da minha ONG, do governo local, do tribunal, do juiz, não importa. Quais são os valores que ficam emperrando o avanço da sociedade? E todos vocês vão conseguir identificar com uma facilidade incrível. O problema é que, uma vez identificando, quais são as brigas que eu vou começar a comprar para gerar essa insatisfação e colocar essa discussão no centro. E voltando à história do prefeito, foi tão interessante, porque depois de 2 meses ele me ligou. Ele falou, fiquei pensando naquela pergunta que você fez da educação e tal. Realmente não é a educação que está no meu coração, é a saúde. E a gente fez um trabalho com ele na saúde. Por quê? Ele era médico, 3 gerações de médico na família dele. A paixão dele era a saúde, não era a educação. Então, na hora que... E isso, gente, é o maior segredo para você mexer na área pública. Na hora que você descobre a pessoa que é apaixonada por uma coisa, qual é a causa que a motiva, você descobre um mundo lá dentro. É uma pessoa disposta a comprar briga, é uma pessoa disposta a trazer as melhores pessoas, é uma pessoa que não está nem aí com a próxima eleição. Mas você tem que descobrir qual é a causa. Cada um de nós tem uma causa que a gente está disposto a fazer tudo por ela. E é essa causa que você vai ser o agente transformador. Ela vai ser o meio. Se é a coisa plástica, para sair na imprensa, agora a educação está na moda, então todo mundo, quem é contra a educação? Todo mundo vai ser prefeito da educação, porque educação é o que dá manchete, educação é que... Né? Então, não pode ser por fatores externos, tem que ser por uma coisa interna. É assim, o que te motiva? O que te faz acordar todo dia e falar, eu vou comprar essa briga e não essa? Eu me importo com isso, não me importo com aquilo. Então, muito na área pública, a gente tem que descobrir qual é essa causa. Quando você entende isso dentro da pessoa, é incrível a capacidade dessas pessoas comprarem briga política. E aí o contrário, o nosso trabalho passa a ser a monitorar para não comprar demais, porque também você não quer que o desconforto seja gerado num nível tão grande que aquilo acaba causando, na verdade, o caos, em vez da reforma. Né? Eu falo assim, mudança precisa ter 3 elementos para você fazer mudança. O primeiro elemento da mudança é insatisfação. Se não tiver insatisfação, ninguém muda. As pessoas precisam ter um grau de insatisfação. O segundo elemento, você precisa ter método. Porque insatisfação sem método, se não tiver um processo, como é que você vai fazer uma estratégia, aquilo vira caos, aquilo vira revolução, você perde o controle. E o terceiro elemento é processo. Você tem que transformar isso em plano de ação. Qual é a meta de cada um, o que tem que acontecer, como é que nós vamos medir se isso aqui teve sucesso ou não. Então nós precisamos de insatisfação, você precisa de método para canalizar isso, uma estratégia do que você quer fazer e processo. Para você saber quebrar essa estratégia em planos de ação e para você poder mensurar o resultado ou não daquilo, se deu certo ou não, e principalmente para as ações corretivas. A gente precisa, isso aqui deu errado. O que deu errado? Foi o projeto inteiro? Foi uma ação que a gente tomou? Que ações corretivas nós podemos adotar aqui para melhorar isso? Que foi o meu caso com o voto distrital. Eu achei que era uma questão técnica, política, quando eu vejo era uma questão de valores. Então, eu fui mudando a minha estratégia ao longo desses anos para que isso se tornasse mais eficiente. Porque eu fui aprendendo com os nãos. Né? O não pode frustrar. O não é só uma forma de você ter que voltar para a prancheta e entender o que você tem que melhorar ali no seu projeto, né? Na sua ação. Então, mudança tem a ver com isso. E isso é o fundamento da liderança. E eu queria contar isso para vocês hoje de manhã por uma questão muito simples. A gente tem uma ideia de glamorizar a liderança. E eu queria aqui trazer um outro elemento hoje, que liderança não é nada de glamour. É difícil, é duro, é ser impopular, é questionar valores, é você visto como traidor pelas pessoas porque você está questionando valores que são caros a elas. Não é uma tarefa popular. Os reais líderes
Não tem nada de popularidade. Popularidade é exercer o cargo de autoridade. E um dos problemas que a gente tem no Brasil é que tem muita gente que exerce cargo de autoridade que não quer exercer nenhuma liderança e se esconde atrás do cargo de autoridade justamente para não exercer a liderança. É para ser o defensor do status quo, da ordem estabelecida, das coisas como elas são. Então, todos vocês podem liderar a qualquer momento, a qualquer dia, escolhendo a causa, escolhendo os valores transformadores. A glamourização da liderança não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui e o que realmente faz as mudanças transformadoras da sociedade. Eu acho que a gente tem que focar os nossos esforços em mudanças das instituições. A gente precisa fortalecer as instituições. Essa é a nossa missão. Como é que cada um de nós, defendendo no nosso mundinho, a gente está fortalecendo as instituições. A gente está fortalecendo que as pessoas não dependem mais de outras pessoas, de relação, ou de poder, ou de influência para conseguir as coisas. Você tem que conseguir as coisas pelo mérito das coisas, porque as coisas estão lá. Direito tem que valer para todos. Direito não pode ser um privilégio de poucos, ou de quem tem bom advogado, ou de quem tem boa defesa. Isso é fundamental. Isso é uma coisa totalmente antinatural para a gente, como brasileiros. Nós temos uma cultura que sempre tinha alguém privilegiando a gente. A gente faz parte de um grupo, a gente faz parte de um clã, a gente faz parte de... A gente tem conexões. Né? Então, é difícil isso para a gente. Se vocês lerem os clássicos brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, você vai entender a carga brasileira. Nós somos assim. Esse é o mundo do Brasil desde a época do engenho. Um mundo em que as relações são mais importantes do que as instituições. Isso está na nossa cultura. O mundo das instituições, para o brasileiro, é acabar com o personalismo. Mas não, então, agora nós vamos ter relações frias, não podemos mais ser calorosos, porque, no fundo, é esse crédito e débito de troca de favores que sedimenta as relações, que faz com que os seus ciclos de amizade, ciclos profissionais ocorram. No momento que você não precisa mais disso, é uma coisa que mexe com a cultura do país. Não é simples, não é fácil. A gente não pode subestimar o que a gente está pedindo. É muito sacrifício que a gente está pedindo. Mas eu acho que a geração de vocês é a geração que está pronta para isso. Vocês entendem isso. Que não significa que, porque as instituições é forte, vai diminuir o grau de interação entre as pessoas. O que a gente tem que entender é que a gente tem que sair dessa dependência de relação para o Estado funcionar. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, nós jamais vamos sair do estado de subdesenvolvimento do Brasil. Jamais. Nós vamos ser o país, sempre que era o país do futuro que nunca aconteceu. Porque escala, as coisas precisam de escala só quando estão institucionalizadas. Não dá para a gente ter escala quando precisa de relações pessoais. Relações pessoais limitam o raio de ação. E cria esse mundo de feudos de privilégio no Brasil. Acabar com o Estado rentista, fortalecer as instituições, acabar com privilégios individuais, é uma tarefa muito difícil, mas fundamental para a gente ter o Brasil que a gente sonha. Agora, perguntas para vocês, debate, a todas as minhas provocações aqui, que vocês ficaram muito quietos, acho que eu falei demais. Fala. Você pautou muito nessa questão de acabar com o personalismo, com o populismo, que isso, na verdade, é a doença pior que acomete o setor público e impede o desenvolvimento real do país. Eu fico imaginando como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação. Assim, você tem um plano de ação, você tem vontade de desenvolver determinadas coisas, e quem está mais para cima te engessa. E você fica proibido, inclusive, de tratar e agir de forma legal, de forma, digamos, virtuosa. Assim, você agir de acordo com seus valores. Eu tenho valores que eu acredito, são coisas que eu trago lá da minha casa, que a minha mãe me ensinou, e falou, você não pode sair disso daqui, porque é assim que tem que ser. E eu acredito que eu tenho que aplicar isso no meu trabalho.
principalmente porque eu trabalho com a área pública, eu trabalho com a educação, eu trabalho prestando serviço não para alguém que seja, assim, para que eu esteja num grau de hierarquia maior que ele, mas se eu estou ali como servidor público, eu estou ali como parceria. Ele dá a contrapartida dele para o Estado tem que oferecer alguma coisa, é obrigação. E a gente fica muito engessado nessa parte. Como é que a gente poderia estar mudando esse tipo de comportamento, esse tipo de, sei lá, patriarcalismo, alguma coisa que acontece assim que dificulta muito a gente de estar promovendo ações que possam beneficiar mais as pessoas, que possam estar dentro daquilo que seja direito, daquilo que seja legal, de uma administração pública séria, comprometida e que possa oferecer a sua real proposta para a população. Bom, primeiro o que eu acho que é isso aí, é você exercendo no seu cotidiano os seus valores que você acredita. Veja uma coisa no setor público. Pega uma coisa básica. Tem duas pessoas na fila. Uma pessoa, você sabe que ela conhece o seu chefe, que ela está lá, e que atendê-la bem significa que pode chegar um elogio para você no seu chefe e aquilo te ajuda. Outra pessoa não tem contato com ninguém, é um cidadão que precisa do serviço. E as duas estão lá na fila. Você dá o tratamento igual para as duas? Ou o seu jeito de querer impressionar mais uma, para amanhã você ter um reconhecimento do seu chefe, falar, nossa, que trabalho maravilhoso que você fez, não sei o quê, vamos te dar uma promoção. Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que nos flagrar primeiro dentro de nós mesmos, desses valores que a gente acha que é importante, quanto nós somos pegos no dia a dia fazendo coisas contrárias a esses valores. Essa sinceridade que eu chamo da conversa com o espelho é a primeira forma de começar a exercer a liderança de verdade. Porque você pode tratar, e você deve tratar, de acordo com os seus princípios, igual a essas duas pessoas, e pode chegar e falar, seu Zé, você, sabendo que esse que é o seu Zé que conhece o seu chefe, você senta aqui, toma um cafezinho, peraí que eu vou atender essa pessoa aqui que está na fila, está na sua frente, mas eu vou atender. Então você dá, de novo, usando o personalismo, não para facilitar a vida dela ou para preterir-la em relação ao outro, mas para dar o discernimento que ela quer, que ela sente que aquilo é importante, mas tratando todo mundo igual e fazendo a fila andar. É difícil. Então eu vejo, a gente quer mudar os valores da sociedade, mas quando a gente nos flagra no dia a dia, quantas pequenas violações ou pecadilhos a gente faz em relação aos valores que a gente preza. E é interessante, na hora que você começa a exercer exatamente os valores que você faz nos seus dias a dia, as pessoas que estão em volta de você estão te observando. A gente, às vezes, não tem noção do poder de transformar as outras pessoas sem falar nada, só fazendo as coisas do jeito com os nossos valores. É incrível o poder. As pessoas vão te notar diferente. E não é que você está tratando mal a outra, porque isso é ideologizar. Ah, esse aqui é amigo do cara, então eu vou tratar mal do meu chefe, porque eu vou agora defender que o menos favorecido. Isso é uma outra forma de preconceito. Então, a gente, eu acho que por isso que esse negócio da liderança eu falo que é muito interior, é muito nós. Nós fazendo aquilo que nós acreditamos. Não é fácil. Você pegar... Você sabe o que eu faço quando eu vou conversar com políticos assim, em outros lugares? Eu tenho as minhas anotações, quando eu chego no quarto, eu faço um debriefing assim. Quantas coisas eu flagrei falando coisas em que aflorou os valores que não são os meus, mas que é muito mais essa carga que eu carrego. E depois, como é que eu tenho que consertar o dia seguinte? Porque eu tenho que ir lá falar. Às vezes eu fiz uma colocação que vem à tona muito mais as coisas que, dizer assim, é a minha carga de valores brasileiros do que essa minha carga de líder transformador que quero mudar as coisas. Uma das coisas que acontece na liderança, o Tiago discutiu muito isso com a gente lá no CLP, quando você começa a liderar e gerar desconforto, o que as pessoas querem é te seduzir para você parar de gerar desconforto. Você é maravilhosa, fica aqui. Olha, nós vamos te dar aumento, nós vamos te mandar para um curso 3 meses fora. É de tirar você de cena para você parar de gerar desconforto. E você vê aquilo como promoção,
mexe no seu ego, você acha que está sendo atendido, que está sendo reconhecido, mas é uma forma de te neutralizar. Mas é uma coisa boa. Nós vamos te mandar para um curso em São Paulo, você vai ficar lá 6 meses fora daqui, né? Então, assim, as pessoas têm estratégias muito boas para parar as pessoas que geram desconforto. Tem 1000 coisas. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Nós vamos te dar um aumento, mas você vai ter que mudar de departamento. Existe. Isso é a vida. Assim, quando você gera desconforto, as pessoas você não espere aplauso. Então essa é outra coisa da liderança. Liderança é gerar desconforto, não é esperar aplauso. Se você está esperando aplauso, você está reforçando as crenças daquele lugar. Então, eu acho que essa história da gente nos flagrar de um dia a dia, isso é legal porque vai aumentando o nosso raio de entendimento, não só de nós, mas como é difícil para os outros mudarem. E como que a coerência entre o que você fala e o que você faz tem um efeito multiplicador muito maior do que qualquer palavra, de qualquer ação organizada, de qualquer mudança sistêmica. E as mudanças de comportamento e valor, elas são graduais. Não tem mudança revolucionária. Você não muda de religião, de time de futebol, do dia para a noite. São coisas que são importantes para você. Por ser tão importante, você precisa ter muito questionamento para fazer uma mudança dessa. Então, mudança de valor é assim, não é trocar de roupa. É uma coisa complicada. Então, não subestime o poder das suas pequenas ações em transformar. E às vezes são várias pessoas com esses pequenos poderes que fazem uma hora que você tem o que a gente chama do tipping point, que as coisas acontecem mesmo de uma forma muito mais rápida, né? Mas o problema de liderança é que a gente lê a história de liderança e só tem a história do sucesso. O líder chegou, fez isso, mudou, criou, mudou. E o insucesso? E quantas batalhas perdidas? E quantas frustrações? Então a gente também cria uma visão maniqueísta da liderança, né? É o que deu certo. Mas o que deu errado, que é o mais importante para a gente aprender, ninguém conta. E por isso que a rede entre vocês é tão importante. É importante para falar das frustrações, do que deu errado. Tem que ter muita conversa do que não deu certo. Porque, às vezes, o que dá certo, evidentemente, é ótimo, mas pode estar te levando para um caminho distante daquela real briga que você está querendo comprar. Você tem um sucesso rápido, aquilo pode te levar para um outro lado. Luiz, só para explicar, inclusive até o que está escrito no curso, acho que pode ser interessante para nós, é que você pudesse descrever um pouquinho sobre o conceito de liderança adaptativa, na visão do Heifetz. Exatamente o que ele pensa, que o melhor líder não é o líder que é mais forte, mas aquele que se adapta. E como a colega falando, foi bem nisso. A adaptação como uma ferramenta da liderança que vai realmente... Isso. O que ele diz é o seguinte, que nem você pega a evolução das espécies, a ideia dele é que são pequenas mutações no DNA que faz você se adaptar às mudanças climáticas, às mudanças de país e tal. E ele fala que é a mesma coisa na liderança. Na verdade, a gente tem que preservar 90% dos nossos valores, a gente tem que mudar os 10%. É isso que a gente tem que mudar para se adaptar a uma nova condição. Não é porque quando você muda as coisas, você parece que você tem que mudar os 90% e preservar os 10%. É o oposto. Preservar a maioria desses valores e mudança graduais e constantes. E isso é importante, porque ele fala que não sobrevive quem é o mais forte ou mais inteligente, é o que tem a maior capacidade de se adaptar. Por isso que as mudanças têm que ser gradual e constante. Porque o DNA humano, se você tenta fazer mudanças bruscas e rápidas, você não sobrevive. Você não sobrevive nem como pessoa, nem como espécie. Então, o importante é entender, fazer um diagnóstico desses valores e quais são os valores que você tem que mudar. E são fatias pequenas. A gente sempre tem a ideia da revolução dos valores, né? Todo livro de liderança é revolução do comportamento, revolução do... Não é revolução, é evolução. São pequenas parcelas que a gente tem que entender o que tem que mudar. Você imagina com toda essa carga histórica de 700 anos que a gente tem desde a colonização, que nós vamos mudar isso em 5 anos, 3 anos. Não tem jeito, isso são coisas de várias gerações, mas tem que começar. Nessa de adaptação vem à tona muitos dilemas, né? Sim. Eu estava conversando com um judeu que trabalhava no Brasil, voltou para lá, não sei porque ele não se encantou com o Brasil. Eu pedi para ele determinar o Brasil em uma frase, assim, o brasileiro em uma frase. Ele falou, o brasileiro não é que ele odeia o roubo, ele odeia ser roubado. Se o outro for roubado, ele não tem nenhum problema com isso.
E é muito o que o Faoro traz, o patrimonialismo, a Revolução de Avis em Portugal, todo, o Homem Cordial, do Buarque de Holanda também. Só que, pelo menos dentro do meu trabalho, eu trabalho bastante com relações institucionais e essa relação entre instituições, o MBL e o governo. A gente tem muito problema e eu tenho até um dilema de que, nós temos as nossas agendas, nós trabalhamos bem elas, então um problema que tem no log, na Public Choice, que os benefícios eles são privados e como os custos são públicos, até que vai muito na teoria da captura, do direito regulatório, então aquele que tem o interesse do juro subsidiado, de um lobby, de uma captura de agência reguladora, o trabalho dele é muito mais focalizado e muito melhor do que aqueles que vão sofrer o custo. Então a gente meio que tenta achar atores dentro do espectro político que vão ter uns custos um pouco mais elevados, organizar esses atores e trabalhar contra essa força patrimonialista do Brasil. Só que quando a gente vai vender isso para os caras, não adianta falar, olha que injusto aqui, o setor agrário está com juros subsidiados, tem um custo de tanto, ou o BNDES ele empresta 4,5%, com dinheiro do FIFGTS, que é o maior Robin Hood às avessas do Brasil hoje em dia. Você tem que... Eu, pelo menos nas negociações que eu tenho mais êxito, só que o negócio você vai ganhar aqui alguma coisinha também. E isso me gera um dilema que é assim, eu tô limpando o chiqueiro, mas tá chovendo, tá criando barro de novo, os valores não mudam muito. Então, qual que é a sua visão para a gente tentar driblar um pouco isso e conseguir avançar para que as mudanças sejam de fato institucionais e culturais, né, do imaginário do povo e não só paliativo? De novo, essa briga é difícil. Quer dizer, assim, eu acho que às vezes o erro que a gente tem é querer focar na mudança do sistema. Mudança de sistema é muito complicado. Você tem que mexer nos incentivos, você precisa de uma combinação de convicção de mudança de valor com poder, que é raríssimo você ter. Porque, de novo, quem está no cargo de autoridade está lá para defender coisas. Mas você pode começar trazendo isso, no caso do MBL, justamente no setor privado. As maiores inconsistências de valor e prática é o setor privado. Né? Eu acho assim, tenta convencer os jovens da Fiesp para acabar com os benefícios todos de PIS e COFINS que tem para cada setor, para que a gente tenha uma única legislação para todo mundo. Você vai ser expulso do prédio aqui da Paulista, né? Mas é um jeito de começar essa provocação. Vamos pegar jovens empresários que têm uma vocação mais empreendedora, que entendem que essas distorções têm um custo absurdo para o país, que isso acabou criando uma rede protecionista que, na verdade, ao invés de melhorar a competitividade das empresas brasileiras, piorou a competitividade das empresas brasileiras. Nós estamos perdendo o mercado mundial porque nós temos empresas que não foram justamente expostas à competição global e por isso que nós estamos... A parte da desindustrialização, quando você vai falar na Fiesp, eles falam que é câmbio. Isso é um pedacinho isso aqui é a ponta do iceberg. Tem muito mais a ver com o grau de protecionismo que teve no Brasil e a falta de competição, que não permitiu que as melhores sobrevivessem nessa competição, do que só a questão do câmbio. Então, a desindustrialização foi uma questão da política cambial. Não é verdade. Isso é só parcialmente verdade. Então, o MBL juntar com os jovens, novos líderes empresariais, entender que no Brasil de hoje a gente precisa ter uma política equânime na questão de impostos e não ficar criando coisas diferenciadas, já seria uma vitória incrível. Agora, não dá para você comprar essa e mais todas as brigas, ou tentar mudar um sistema. Mas tentar pegar, por exemplo, assim, jovens empresários querem ser empreendedores e começar o seu próprio negócio. Pelo menos ali tem um chão de igualdade. Para criar um desconforto nas empresas mais estruturadas, que existe agora um descompasso entre esses jovens com os outros. Então, a gente precisa ir mostrando essas incongruências. A questão do Martin Luther King é tão interessante porque o movimento dos direitos civis americanos acontece com a marcha pacífica e mostrando a falta
de sintonia entre a Constituição americana, que dizia que era direito igual para todos, e existiu apartheid no país. E foi ao mostrar isso, ao chocar as pessoas. Como é que ele chocou as pessoas? Com as marchas nos quais os policiais batiam nos negros. E aquilo aparecia no jornal à noite. Ué, isso aqui não é nação igual para todos? Não fizemos uma nação para a democracia, que todo mundo é igual? Como é que está acontecendo isso? E o filme, vocês têm que ver aquele filme Selma, tem um filme muito legal. E quando Martin Luther King escolhe a cidade de Selma para fazer a primeira marcha, ele escolhe por uma única razão. Ele escolhe porque ele sabe que lá tem o delegado mais racista do Sul. E ao ter o mais racista, ele sabe que ele vai marchar pacificamente e que eles vão descer a bordoada neles. E que isso vai criar um choque nas pessoas dos valores em que elas pregam e aquilo que está sendo praticado no país. Então ele escolhe, sabendo, ele que escolhe o algoz, porque ele sabe que aquele cara vai dar o pretexto que ele precisa para despertar a consciência, para criar um senso de indignação, de insatisfação, para começar a mudança de valores. Então, a gente tem que descobrir essas nossas causas. A gente tem que parar e pensar. Quais são os recursos que eu tenho? Recurso pode ser mobilizar as pessoas, pode ser que eu tenha incidência sobre os jovens. Você tem que descobrir quais são os recursos que você tem e transformar esse recurso em poder. Essa é a mudança transformadora. Como é que eu transformo meia dúzia de jovens numa sala em poder? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O único recurso que o Martin Luther King tinha era os pés, era marchar. Não tinha dinheiro, não tinha ONG, não tinha apoio do governo, mas ele pegou os pés e transformou num recurso incrível de transformação do país. Então, a gente, de novo, a questão sistêmica, não pensar no sistema, pensa no recurso que você tem. É a palavra? É o convencimento? É mobilizar as pessoas? É fazer bons vídeos na internet? O que é? Quais são os recursos que a gente reúne? E esses recursos começar a fazer mudança. No fundo, o que eu chamo assim, a estratégia sempre é criar dissidência no âmago do movimento. Então, assim, como é que eu pego jovens empresários que vão pensar diferente dos velhos empresários? E aqui a gente cria uma lógica diferente que vai criar um constrangimento nos velhos em relação aos novos, que os novos têm os valores e pensam de uma forma diferente. Aí você começa a mudar o sistema. Porque se você tenta achar que você vai fazer isso em Brasília, fazendo lobby, tentando mudar a lei, é uma batalha perdida, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer o oposto. Que recursos nós temos em nossas mãos e como é que nós podemos mobilizá-los em torno da causa? Qualquer coisa vocês param, porque daqui a pouco eu vou transformar isso aqui numa consultoria. Você falou da Fiesp. Eu não fui expulso da Fiesp lá do Paraná, mas eu comecei a não ser convidado. Porque você fica sozinho, você não pode ficar sozinho. De novo, é a questão da personalização. Você tem que agir em grupo. Mas um caminho que a gente achou e está começando a trabalhar é o seguinte: a gente não recebe mais dinheiro de entidades que recebem imposto sindical. Então, esse é o início. Nós começamos a valorizar as associações comerciais, muito pelo trabalho cidadão que eles têm nas cidades. E através disso, nós achamos que uma luta necessária seria a luta pelo fim do imposto sindical, colando o imposto ao fundo partidário. Então, assim, político não tem que ficar recebendo dinheiro do Estado se ele pode ir para a educação. Da mesma forma, o sindicato não pode receber. Obviamente, como o nosso movimento tem a sua carga ideológica por pragmatismo, nós vamos bater na CUT, no PT, não sei o quê, E eu queria perguntar para você se você acha isso uma boa estratégia, se é uma mudança estrutural que vale a pena ser lutada. Eu vou responder outra, mas eu vou falar uma sobre a história do sindicalismo, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho assim, se o sindicato é visto como uma coisa importante por uma parte grande dos trabalhadores, o que a gente tem que fazer é o contrário. É mudar a atitude do sindicalismo em relação ao novo mundo do trabalho. Porque hoje o sindicalismo está defendendo a pauta de 1950 a 60. O mundo mudou. Então o que eu acho é o seguinte: você tem que criar um incentivo que é assim, como é que o sindicalismo pode hoje defender jovens empreendedores, jovens empresários, a turma do serviço? Assim, o que eu posso fazer? E ao descobrir esse seu novo propósito, ele não vai mais precisar do imposto sindical. Porque ele vai ter contribuição voluntária das pessoas que entendem a relevância daquela organização para defender os seus interesses. O imposto sindical é uma forma de que
a defesa do interesse do trabalhador torna-se secundária, porque o mais importante é que já tem um recurso de dinheiro aqui e para categorias que estão entrando em extinção, que era da indústria organizada, numa época de confronto, de trabalhador empregado. Quer dizer, esse mundo está acabando. A gente está indo para um mundo de serviço, de pulverizado, de pequenas empresas, pequenos negócios. Então, não é mais grandes grupos. Então, vai perdendo a relevância. Agora, você fazer essa discussão dentro do sindicato é muito difícil. Porque, na verdade, é mexer com valores. Quantas pessoas têm grandes tradições no sindicato de luta, né? Tem aqueles cartazes todos dentro do sindicato. Então, você tem que fazer as pessoas a rever o conceito. Então, o que eu acho, de novo, quais são os jovens dentro do sindicato que estão mais abertos a essa mudança do papel do sindicato, porque o sindicato vai continuar sendo relevante enquanto tiver trabalhador, mas mudando o eixo e a pegada. Aí você pode fazer isso. Porque se você começa com isso, você fala assim, então vamos acabar também com o BNDES e o financiamento para as empresas, porque isso não faz sentido. Começa uma briga de nós e eles. E nós e eles não leva a nada. Começa a fortalecer a partidarização, e a partidarização é uma forma de não se discutir os reais problemas. Então, acho que a grande armadilha que a gente cai em movimentos é fortalecer o discurso da partidarização. É o nós e eles. E o nós e eles prejudica enfrentar os reais problemas. Então, eu acho que... E isso são pautas que é difícil para a gente tratar dos movimentos. Os caras falam, não, gente, cara, não vamos ficar criticando o sindicato. Vamos assim, pensar qual é o novo papel, qual é o sindicalismo do século XXI. Como é que essa turma pode pegar jovens? Como é que essa turma pode pegar os empresários? Como é que essa turma pode pegar... Sabe, é repensar o papel. Ao invés de falar, vamos exterminar, vamos acabar, vamos matar por inanição, cortando de... Sabe, não é esse o ponto. Porque pode ser que nessa discussão vai entender que o espaço para o sindicalismo é uma coisa muito mais reduzida do que foi no passado. Mas isso é uma outra discussão, mas tem que ter a discussão. O que não pode é a história de derrotar, é futebol. Eu acho que o Fla-Flu não funciona. Acho que isso a gente foge dos reais problemas. Opa! Você começou sua fala falando de liderança e autoridade, a diferença. Achei bem interessante. Queria pegar um caso bem falado hoje em dia e te perguntar a sua opinião em como é que a gente evita isso. Então, no Brasil passando por várias coisas, temos a Lava Jato, né, e o Sérgio Moro acabou se tornando o centro das atenções nesse processo todo. Ele é uma autoridade, ele é um juiz. E aí, claro, as pessoas podem divergir, mas acredito que ele acabou se tornando um líder, apesar de ter caído na mão dele no processo. Como é que você enxerga o papel dele, podia ser outra pessoa também, dentro disso tudo? E eu acho que a linha entre liderança e autoridade, ela é diferente, mas ela é tênue também, né? Como é que você acha que a gente aqui hoje, futuramente, tendo lidar com a política pública e tudo mais, como é que a gente, quais os cuidados e como a gente pode fazer para não cair nessa armadilha de você ter um foco e você acabar desviando para o outro? É uma ótima pergunta. Eu vou dar dois exemplos. Eu vou falar do Sérgio Moro e vou falar de uma outra pessoa muito importante, que tem um papel fundamental, que foi o Beltrame, que foi o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Acho que são duas pessoas legais para a gente falar sobre esse problema. No caso do Moro, eu acho que ele começa pelas coisas certas, pelos valores que ele acredita e como é que um juiz de primeira instância pode, né, embasar tão bem a sua defesa e mexer com o sistema inteiro. Então, o que ele fez? O Sérgio Moro, primeiro, estudou muitos anos, se preparou. A indignação dele não começou 3 anos atrás. Começou há 15 anos atrás, quando ele estava estudando Direito, que ele se tornou um especialista da Operação Mãos Limpas, estudou a fundo todos os processos, entendeu toda a parte técnica, entendia que, ao exercer a liderança e gerar esse desconforto, ele podia ser decapitado por pecadilhos técnicos. Então ele fez um super estudo na parte técnica para exercer bem a sua autoridade, para a sua autoridade ser inquestionável. Ao ser inquestionável a sua autoridade, ao embasar muito bem os seus argumentos jurídicos, 96%, como você sabe, dos casos do Sérgio Moro foram ratificados na segunda instância. Então, assim, ele tinha que ser assim, primoroso, a excelência na parte técnica, para não ser questionado a autoridade. E exerceu a liderança, óbvio, trazendo à tona toda a questão política. Só que, de novo, o problema do Sérgio Moro, problema entre aspas, é o personalismo. O que acontece agora? Ele se tornou um herói sem querer ser um herói. Tá? Então agora ele tem que se blindar de não se deixar ser seduzido pelo aplauso.
Porque se ele passasse seduzido pelo aplauso, e ele já começou a ser, em certa forma, eu acho, que foi apoiar as 10 medidas contra a corrupção, agora ele recuou nos 3 pontos que eu acabei de falar, é você começar a entrar que aplauso é bom, né? E aí você se deixa seduzir por isso e perde a sua missão da liderança. Né? E agora, o difícil quando você vira popular, como é que você vai desapontar e decepcionar as pessoas? Como é que você vai falar, não, olha, até aqui a Lava Jato deve ir, até aqui não. Falar, esse Sérgio Moro se entregou para os corruptos. O medo agora dele como é que ele vai exercer para as pessoas e falar assim, o meu processo termina aqui. Lava Jato tem começo, meio e fim, o meu processo, isso aqui é outro processo, não vou entrar nisso. Vamos falar para ele, agora ele foi... Imagina se o Sérgio Moro for convidado para assumir um lugar no Supremo. Vai falar, pronto, compraram o cara, mandaram ele para o Supremo para tirar ele da Lava Jato, que é uma forma de sedução. Então, o problema agora é ele se blindar para não se deixar se seduzir demais e tomar atitudes que vão se desviar do caminho que ele tinha escolhido. Né? Então, acho que esse é o grande... E o segundo problema é outros juízes que querem ser Sérgio Moro e que não têm a mesma convicção e que estão mais afim do aplauso e estão mais afim de ser juiz de inquisição do que gente que vai fazer mudança transformadora. Então, quando você faz uma mudança, você também tem que pensar nas consequências daquela ação e o que aquilo pode gerar e o que vai gerar, porque você não controla. Não, o negócio das ações, a gente não controla as nossas ações. Depois que você desencadeia uma ação, é que nem energia. Aquilo se propaga pelo universo e vai transformando as pessoas e vão levando as pessoas. Então, assim, tem muita gente que está pegando um Sérgio Moro envezado. E isso é ruim também, porque pode acabar atacando o Ministério Público e amanhã pode ter um movimento contrário para caçar os poderes do Ministério Público, o que seria ruim para o país. Então, não é fácil essa combinação. É uma coisa difícil. E eu queria tocar no caso do Rio de Janeiro, da segurança, pelo seguinte. Você tinha um secretário de segurança que, desde o início da operação, começou de ocupação das favelas, das UPP, disse aqui, isso aqui não é a solução para a questão da segurança no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma ocupação do território onde o governo não chegava. Mas isso aqui não vai resolver o problema. Só que a mídia inteira aplaudia, resolveu o problema da segurança no Rio de Janeiro, está aqui, acabou, pacificou, agora o Rio de Janeiro está tranquilo e tal, e agora começou a voltar as coisas. E volta a esquecer o que ele falou. Isso aqui era a primeira medida de muitas que tinham que ser tomadas. Porque é óbvio que expulsar traficante do morro, ele não vai se transformar num trabalhador de CLT o dia seguinte. É óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para descobrir que o cara não vai deixar a metralhadora e falar agora eu vou pedir um emprego, vou ganhar um salário lá na empresa. Não vou. Então, assim, é óbvio que o problema... E ele falou, a gente não pode esconder o problema, a gente tem que encarar o problema. Então, mas ele foi endeusado pela história do sucesso da UPP. Esqueceram o que ele falou e só focaram na ação. E é óbvio que as outras ações não foram tomadas e o problema recorrente começa a voltar. Uma das coisas importantes para a gente entender quando o problema é de liderança e quando o problema é técnico, que uma solução técnica resolve, é quando ele se torna recorrente. Problema recorrente é problema de valor. Porque senão a solução técnica teria resolvido. Tá certo? Se eu tenho um buraco na rua, se eu tenho uma falta de equipamento do hospital, eu coloco lá e começa a melhorar o atendimento, é um problema técnico, você resolveu com uma solução técnica, está perfeito. Agora, se torna uma coisa recorrente, é um problema de liderança, é um problema de valor. Então, esse é o primeiro bom sintoma para você descobrir se é um problema que tem uma solução técnica que dá para você resolver ou se é um problema de liderança. Então, voltando ao seu ponto, eu acho esse. Acho que um dos grandes problemas quando você se torna uma liderança explícita de uma coisa é não se deixar seduzir e tomar muito cuidado com os discípulos que aparecem, que não têm a mesma convicção, mas que têm uma outra... vamos dizer, um outro arcabouço de valores que pode prejudicar as instituições ao invés de fortalecer as instituições. Pergunta. Como promover mudança e fortalecer as instituições? Quando as pessoas falam do Moro, eu sempre penso no quanto houve flexibilização de entendimento de jurisprudência em relação ao direito de defesa, como houve flexibilização, como ele usou de divulgação de informação dentro do processo para fortalecer a própria autoridade dele como condutor do processo. E, então, eu sempre penso como que você pode gerar uma mudança efetiva, mas, ao mesmo tempo, respeitar e fortalecer as instituições. Porque se o Moro não houvesse divulgado esporadicamente e da forma como ele fez informações dentro do processo, a situação
atual seria diferente, tanto para a Lava Jato quanto a situação política atual. Ele sempre usou da divulgação da informação para influenciar dentro das decisões políticas. E isso fortaleceu o papel da Lava Jato e o papel dele como autoridade. O problema, então, voltando à questão institucional e da liderança, como eu disse, a liderança precisa gerar insatisfação, você precisa gerar desconforto, né? E toda vez que você vai aumentar a temperatura, você tem que sempre passar um pouco da linha, porque senão você não gera desconforto. Então, o Moro, vamos dizer, no começo, pode ter vazado, coisas que fugir do rigor da regra em algumas coisas. Mas o fato é que o sucesso das medidas, ou seja, no sentido que o processo foi condenando as pessoas e vendo que aquilo tinha pertinência, causa aí o abuso. Porque assim, não, se essa fórmula deu certo, agora todo mundo pode usar isso. Então o que acontece? Aconteceu, como você viu a semana passada, prendendo os policiais do Senado, e aí começa a desencadear uma ação contra agora. Agora acharam... Então tem um momento que as pessoas começam a perceber que aquilo foi um abuso. Tá certo? Da parte... E ao ser percebido como um abuso, começa a reação contrária, aí que é hora de parar. Mas uma coisa é rever os abusos que ocorreram, né? Talvez a arbitrariedade, às vezes, em algumas prisões, né? Antes de ter a delação até. Mas o outro problema é isso ser uma contra-reforma para parar as mudanças institucionais. Então, é uma linha tênue mesmo. É uma linha muito tênue. Como é que eu gero desconforto? Porque se ele não tivesse feito o que ele tinha feito, é óbvio que não teria acontecido, desencadeado toda a luta contra a corrupção. Então, precisou passar. Agora, entre passar uma vez ou duas e se tornar uma coisa recorrente, que não só ele, como todo o sistema faz, você tem uma enorme diferença. E isso começa a criar a contra-reação do sistema, que é, de novo, para parar aí, ou até vai começar amanhã, rever o papel do Ministério Público. Porque começa a ter uma coisa... Já, antes da Lava Jato, tinham duas coisas, e aí a questão dos valores, que já estavam aflorando. Era a indignação com a corrupção, isso era uma coisa que já estava aflorando, então os movimentos de rua todos já mostravam que a sociedade já estava saturada disso. E isso é importante para fazer a mudança. Você fazer questões ou questionamentos sobre valores que já existe respaldo da sociedade. Então o Moro, ele conseguiu ser o líder que juntou essa insatisfação e indignação contra a corrupção, com o processo que ele tinha na mão, que ele havia estudado tecnicamente durante muitos anos, e usar isso como um caso que dizia assim, não, dá para parar a corrupção no Brasil por meios institucionais e começar o processo. O problema, voltando à tua questão, é isso, é que práticas que foram utilizadas para trazer à tona o problema, tornaram-se recorrentes e agora estão perdendo o controle justamente porque não é uma coisa só do Moro, mas passa a ser uma coisa de juízes de primeira instância que não tem talvez a mesma seriedade, conhecimento ou convicção até disso e que estão muito mais caçando aplausos do que tentando fazer a coisa. E eu acho que isso começa a desviar a questão institucional. E o que eu acho que isso é perigoso é, de novo, é a contra-reforma. Acho que a gente tem que pensar muito, quando a gente pensa em mudança, é a força da física. Toda, né, reação haverá uma contra-reação com a mesma força. É a lei de Newton. Então, assim, a ação que foi desencadeada vai começar a surgir no momento oportuno uma contra-reação contra essa força para parar. Então, e isso é difícil em liderança. Porque liderança, às vezes, você pode estar convicta de uma coisa e ao longo do processo você descobre que você está errado. Esse é um dilema. É um dilema difícil. Você gastou, correu risco, comprou briga, fez coisas e você pode chegar à conclusão que você está errado. Não é fácil liderar. Obrigado. Obrigado.